Olá, meu nome é Carolina Rupa, eu sou residente do Programa de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Regional de Ponta Grossa. E este trabalho é intitulado Correção Cirúrgica de Sequela de Fratura do Complexo Zigomático Orbitário, relato de caso clínico. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de correção de sequela de fratura do complexo zigomático orbitário. As sequelas no trauma bucomaxilofacial ocorrem quando as fraturas faciais não são tratadas em até 30 dias após o trauma. Isso infelizmente ocorre quando o paciente tem um quadro clínico grave, está descompensado sistemicamente, o que impede a realização da cirurgia da nossa especialidade no tempo adequado, resultando nas sequelas. E as sequelas são sempre desafiadoras e aumentam o grau de dificuldade cirúrgica. É importante ressaltar que para a realização desse estudo, desse relato de caso, o paciente em questão assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, que consta que a face dele necessitaria estar exposta nesse relato de caso. Esse relato é sobre um paciente masculino de 37 anos que sofreu um trauma moto-caminhão e foi encaminhado para o pronto atendimento do Hospital Regional de Ponta Grossa, onde foi avaliado pela bucomaxilo e diagnosticado com uma fratura do complexo zigomático orbitário, CZO, à direita. Porém, esse paciente ficou muito grave e não foi possível realizar a nossa abordagem no tempo adequado, resultando numa sequela. Então, esse paciente retornou no ambulatório de cirurgia bucomaxilofacial, onde a gente pôde observar a deformidade facial decorrente da ausência da projeção malar, né? Na tomografia computadorizada também foi possível observar a presença desse cimento cirúrgico na borda superior e lateral de órbita, decorrente de uma cirurgia da neurocirurgia emergencial. Esse paciente também estava com um quadro de distopia, ou seja, o globo ocular estava com um deslocamento em relação à sua posição normal, o que leva a uma situação de diplopia, onde o paciente, ao invés de enxergar um objeto, ele enxerga dois. E isso afeta a qualidade de vida do paciente, porque ele não conseguia andar sem sentir náusea, não conseguia dirigir, trabalhar ou realizar atividades simples do dia a dia. E aí a gente resolveu abordar essa sequela. Para um planejamento minucioso da nova posição do zigoma e do globo ocular, foi confeccionado, a partir da tomografia computadorizada, um biomodelo impresso em impressora 3D que nos possibilitou palpar, visualizar aonde que estava esse zigoma, qual era a nova posição que a gente queria, qual era a nova posição do globo que a gente queria. Então, permitiu a gente ter essa visão antes da cirurgia. A cirurgia foi realizada com acesso extraoral na região da cicatriz e um ferimento corto-contuso na região supraorbital decorrente do próprio trauma do paciente, um acesso infraorbital estendido e um acesso intraoral vestibular maxilar do lado direito. Aí, o cimento cirúrgico foi removido, ele foi remodelado para depois ser reinserido. O zigoma, então, foi refraturado nessa região, com o auxílio de cinzel, martelo e serra, e foi reposicionado na melhor posição possível, e juntamente com esse cimento cirúrgico remodelado, ele foi fixado com placas e parafusos. Na região do assoalho de órbita foi inserida uma malha de titânio, que também foi fixada com parafusos para manter o globo ocular na nova posição. E esse é o antes e depois da tomografia computadorizada após a correção da sequela. E esse é o antes e depois do nosso paciente, do clínico do nosso paciente, onde houve uma melhora da estética facial desse paciente, da projeção malar, e esse paciente não apresentou mais diplopia, o que melhorou a qualidade de vida dele. Apesar disso, ainda são necessários outros procedimentos cirúrgicos estéticos para a melhora da face desse paciente. Como conclusão, as correções de sequelas faciais oriundas do trauma são um grande desafio na área da cirurgia bucomaxilofacial. A correção da diplopia melhorou a qualidade de vida do paciente, que se mostrou satisfeito com o resultado. Sempre que possível, os traumas de face devem ser tratados imediatamente a fim de se evitar as sequelas. Essa é a minha referência da apresentação. Muito obrigada.